também. Bom ver vocês. Que ótimo ver vocês. Que saudade dos irmãos. Há quanto tempo, né, que a gente não consegue estar mais próximo, estar juntos. Que legal isso. Que bom, de verdade. Meu coração fica feliz quando eu vejo os irmãos, quando eu vejo que Deus ele tem sido misericordioso, bondoso, operoso e tem mantido a gente a salvo. Nós atravessamos tantas, né, nesses últimos 2 anos, nesse último ano principalmente, a gente tem travado uma batalha grande, uma batalha profunda, e não tenho dúvidas, irmãos, que o alvo tem sido as famílias. A gente tem visto pessoas serem transformadas em pessoas solitárias, em pessoas tristes, em pessoas que não conseguem esse momento, que é um momento esse é um momento abençoado. Apesar da gente não poder estar tão perto, né, é um momento abençoado. E é um momento que a gente está de máscara, irmãos, fica até difícil reconhecer as pessoas. Ontem eu estava falando com o Rodrigo, e é Rodrigo, eu falei, Valdinei falou, é Rodrigo. Eu falei, cara, mas de máscara não dá. Ele me reconheceu por causa da careca, né? Mas você deu uma ajeitada no cabelo também, aí ficou mais difícil para mim, ajuda o pastor, pelo amor de Deus, né? Se mudar daqui para cima, eu não vou reconhecer o irmão. Mas eu não consigo mudar, então fica fácil, né? Amados, nesse ano a gente está trabalhando com um tema maravilhoso. E a irmã Alessandra teve uma inspiração bacana de falar sobre família, em falar sobre cuidar do jardim, enxergar a nossa casa, enxergar as nossas vidas, enxergar a nossa família como um jardim que precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa ser alimentado, precisa, acima de tudo, ser protegido. Porque o nosso jardim é o jardim do Senhor, aquilo que Deus teve como ideal, desde o início, formar famílias e formar famílias fortes. E a gente sabe que, por conta do pecado, a gente vem sofrendo, a gente vem tendo grandes dificuldades para manter o projeto de Deus ou manter o ideal de Deus vivo. Famílias, elas têm sido atacadas, maltratadas. E creiam-me, nós somos a minoria. Creiam-me, nós somos abençoados. Creiam-me, nós somos aquele em que Deus investe o projeto dele, o ideal dele de continuação da raça humana, inclusive, irmãos. Imagine a responsabilidade que nós temos, Renato, de ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor. Porque se nós ensinarmos diferente, irmãos, e a gente começar a se desviar mais do que já desviamos, sair da conformidade da lei de Deus, a sociedade inteira corre risco. Porque do momento que a gente achar que tudo é normal, que tudo está certo, que as coisas podem caminhar do jeito que está indo, a raça humana vai acabar. Simplesmente porque não haverá mais esse projeto de Deus, homem e mulher. Não tenho nenhuma dificuldade em afirmar isso. Esse é o ideal de Deus, nenhuma dificuldade. Diferente disso, irmãos, não vai funcionar. Homem com homem não produz filhos, mulher com mulher não produz filhos. Se nós não produzirmos filhos, sementes, as famílias vão acabar. Então, nós somos aqueles que Deus escolheu para a continuidade da vida, para a continuidade do ideal dele. Então, irmãos, por que você acha que Deus tem cuidado da gente de maneira tão especial? Porque Deus tem um projeto especial na nossa vida. A continuidade da raça está nas mãos das famílias sólidas, firmes e equilibradas. Porque fora disso, a tendência é esse nosso conhecido mundo e sociedade terminar e não vai demorar muito. A gente está falando de 100 anos, 200 anos, não sei quantos anos. Mas a tendência é a nossa sociedade mudar completamente se nós sairmos da presença de Deus, daquilo que Deus determinou para nós, como homens e como mulheres. O interessante é que o texto lá em Gálatas, ele diz assim, pois o que o homem semear, isso também colherá. Paulo está falando, na verdade, para a igreja de Gálatas, quando ele fala isso, ele fala, olha, não queira ser mais do que você é. Não queira ser aquilo que você não é. Apenas apoiem-se, cuidem-se um dos outros e, olha, Deus não se deixa enganar. Portanto, não adianta simplesmente ter um discurso bonito, ter uma maneira de viver bonita, se lá no coração você ainda não foi transformado. É isso que Paulo está dizendo, não adianta você falar aquilo que você não vive.
Deus, ele não se deixa enganar, porque aquilo que você plantar, aquilo que você semear, é aquilo que você vai colher. E Jesus disse, olha, é impossível que uma figueira brava dê uvas boas. É impossível que uma planta ruim dê frutos bons. Como também, aquilo que é bom não produz o que é ruim. As pessoas que são mudadas, transformadas e melhoradas, elas vão produzir bons frutos. Essa é a ideia. É para aí que Paulo quer que a igreja olhe e caminhe. O interessante é que quando nós falamos nisso, quando nós falamos de homem, quando nós falamos de mulher, de casal, a gente entra numa seara bacana, falando de sementes. A gente olha lá para o início, lá para o começo de tudo, o que Deus tinha de ideal. E nós vemos lá no sexto dia que Deus olha durante a sua criação, ele olha, e daí ele já tinha criado o homem, ele olha, e Deus fala assim, olha, está tudo muito bom, está tudo muito bem. E convida Adão a um passeio pelo jardim e fala, Adão, olha só, tudo que eu fiz até agora, tudo que eu produzi até agora, essa é a sua casa perfeita, com frutas, é a sua casa perfeita com rios, com animais, com rebanhos, e você precisa dar nome para ser mais pessoal aquilo que eu criei, aquilo vai ser mais próximo de você, você vai saber o nome dos animais que eu coloquei aqui. E quando Deus está conversando com ele, olha para ele, percebe nele uma necessidade que às vezes a gente não vê, Adão reclamando, Adão estava sozinho. Adão estava sozinho, absolutamente solitário, e ele não percebe isso, porque nós, prestem atenção, irmãs, nós homens, nós temos essa que é uma tendência natural nossa. É uma tendência natural de se isolar, de ficar sozinho, de ficar pensando, na verdade, em nada. Às vezes o cara está lá no canto, está só quieto, não está pensando em nada, não se preocupa com ele. Deixa que daqui a pouco os neurôniozinhos começam a rodar e o cara volta para a realidade. Como Deus olha para ele, Deus percebe essa necessidade, apesar dele não ter percebido, Deus fala, olha, eu preciso fazer para ele uma ajudadora, uma que faça companhia para ele. Porque nós entendemos que no momento da criação, e que ele está lá dando nome para os animais, ali estavam casais, macho e fêmea. Da ovelha, dos animais que estavam ali, e Deus olha para ele, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Esse cara não tem companheira. Esse cara não tem parceira. Tudo está muito bom, mas está faltando uma coisa. Vamos fazer para ele companhia. Quando Deus termina de fazer, ele olha para a mulher e fala assim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e eu vou chamá-la de varoa. Foi a primeira poesia que nós fomos capazes de, como homens, criar. Não parecia muito bacana a poesia, não parecia muito poético o negócio, mas era do fundo do coração. Sabe, ele olha para ela, ele olha para a esposa que Deus acaba de construir para ele, a namorada, construída pela própria mão de Deus. Você imagina a perfeição, você imagina a produção de Deus especial para entregar a Adão, e ele olha para ela, ele vê nela o espelho dele. Ele olha para ela, tanto carne quanto eu, tanto osso quanto eu, ele olha nela e ele espelha nela aquilo que ele enxerga nele mesmo. Ele fala, agora vai dar certo, agora eu tenho alguém muito parecido comigo, alguém que tem as mesmas necessidades, alguém que compartilha comigo as mesmas dores, tristezas, dissabores, mas também, muito mais do que isso, as mesmas alegrias. Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, está escrito lá, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilia e lhe corresponda, alguém que seja uma ajudadora. Mas quando Deus coloca o casal no Jardim do Éden, a gente conhece a história a partir daí, o pecado entra no meio e começa a haver uma série de dificuldades, e essa dificuldade a gente compartilha dela até hoje. Nós começamos a enxergar que muitas vezes as dificuldades que nós temos de convivência, de relacionamento, existe
filósofo alemão que ele diz que nós temos a síndrome do porco-espinho. Eu já falei alguma coisa sobre isso na igreja um tempo atrás. A síndrome do porco-espinho, a gente precisa ser aquecido, a gente precisa ser acolhido, a gente precisa estar próximo. Mas, por outro lado, quando a gente se aproxima, a gente muitas vezes traz no nosso relacionamento, na nossa maneira de ser, a gente traz espinhos que espetam aquele que está do lado. E olhando para mim mesmo, eu sou um porquinho com bastante espinhos. E tenho uma necessidade profunda e grande de relacionamento, de estar próximo, de calor. E quando eu me aproximo das pessoas, eu costumo espetar as pessoas e costumo ser espetado pelas pessoas, naturalmente. E aí você tem duas escolhas: ou você encontra um meio termo, ou você encontra uma distância segura para não ser espetado, uma forma de se aproximar que não cause tanta dor, mas que não fique tão distante ao ponto de morrer de frio. Então você tem a distância que você sente frio, você tem a proximidade que sente calor, mas nesse meio a gente traz um monte de espinhozinho para o nosso relacionamento. Aquilo que eu penso a respeito, aquilo que eu quero, aquilo que eu espero. Um sujeito chamado, um poeta chamado Rainer Maria Rilke, ele é citado por um camarada chamado Leandro Carnal, que ele escreve um livro que fala sobre o dilema do porco-espinho. Então ele diz assim: o amor, na verdade, é como se fosse duas solidões. Eu tenho a minha dificuldade de me aproximar, como as pessoas têm dificuldade de se aproximar de mim. São duas solidões, são dois solitários querendo se aquecer, são dois solitários querendo diminuir o distanciamento e compartilhar calor. Mas, na verdade, são dois solitários que procuram proteger-se simultaneamente, um proteger o outro. E a grande ironia disso, irmãos, é que essa necessidade que nós temos é que, na verdade, o amor é uma solidão compartilhada. Eu achei bacana isso. Na verdade, a minha dose de solidão, a minha necessidade de ser aceito, de ser acolhido, com a necessidade da pessoa de ser aceita e ser acolhida, com a nosso momento de solidão, a gente precisa se aproximar. Então, o nosso amor, na verdade, é a solidão compartilhada. E o grande problema disso tudo, irmãos, é quando nós resolvemos que é melhor ficar sozinho, que é melhor ficar na minha solidão, que é muito difícil tolerar as pequenas diferenças entre a gente. E aí, muitas vezes, as pessoas começam a se afastar, e começam a se afastar de uma maneira tão grande, ou ficar tão distantes, que aí passam a ser uma presa fácil para a solidão. E aí passam a sofrer daquele frio interminável da distância que se dá entre as pessoas que não conseguem compartilhar sentimentos. Mas quando eu olho para a afirmação que nós fazemos, que a gente precisa semear para ter jardim, não existe jardim sem semente, não existe vida sem semear, não existe vida sem nascer. Eu gosto de uma parábola que Jesus escreveu. O próprio Jesus, ele escreve falando da palavra dele, e ele disse que um certo semeador saiu a semear. E a palavra de Deus, lá no capítulo 13, no versículo 3 e 8 de Mateus, a Bíblia diz que parte dessas sementes, elas caíram na beira da estrada. Ela diz que parte dessas sementes caiu no meio das pedras, parte dessa semente caiu no meio do espinho, e parte dessa semente caiu em terra fértil, caiu em terra boa. Jesus, na verdade, ele está falando da própria palavra dele, mas quando nós entendemos que os nossos relacionamentos, eles têm a mesma estrutura, eles criam a mesma estrutura, e nós começamos a pensar a respeito disso e entender que as nossas escolhas, elas vão fazer toda a diferença nas estruturas que nós criamos. Elas vão fazer toda a diferença no ensino dos nossos filhos, na nossa vida em comum, na nossa vida conjugal também. E eu gosto desse texto, irmãos, porque me faz pensar a respeito disso.
Quando Jesus fala, olha, a semente caiu em terra boa, muito boa, assim mesmo ela produziu 30, 60 e 100. Não foram todas que produziram 100. E eu fico imaginando o seguinte, se eu conseguisse colocar o meu relacionamento dentro dessa perspectiva, como eu enxergaria o meu relacionamento? Aonde estou nessa estrutura relacional? Como é que funciona a minha vida? As sementes que caem na beira da estrada, a gente imagina como relacionamentos que estão expostos ao mundo. Relacionamentos que estão expostos às redes sociais. Todo mundo sabe o que acontece com a sua vida. Todo mundo sabe o que você fez no fim de semana, todo mundo sabe onde você foi, porque, afinal de contas, o Facebook tem mais informação da sua vida do que você mesmo. Lá as redes sociais sabem mais de você do que muita gente da sua família. Você está completamente exposto, você está à beira do caminho, é presa fácil. É presa fácil para aqueles que procuram as pessoas que estão expostas. E pode ter certeza, as pessoas que ficam expostas, elas vão ser de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, elas vão ser tratadas assim. Elas estão fáceis de ser colhidas. Elas estão fáceis de ser achadas. Elas estão fáceis de ser enganadas. E quando eu continuo pensando a respeito disso, eu fico pensando naquelas que caíram no meio das pedras. A Bíblia diz que ela cresceu alguma semente, as sementes cresceram alguma raiz, mas em seguida veio o sol e queimou e matou porque ela não tinha profundidade na raiz. Ela morre por conta disso. Eu fico imaginando que os nossos relacionamentos, eles podem ser aqueles relacionamentos que são baseados apenas na fogueira das paixões. As mulheres, os homens, os jovens, que se casaram apenas porque encontraram alguém que tem um corpo bonito, sarado. Não existe nada além disso, é muito superficial. É só aquilo que a Elis Regina, ela canta em uma música dela, e diz assim, as aparências enganam. Ela diz mais, aos que odeiam, aos que amam, porque o amor e o ódio irmanam na fogueira das paixões, e os corações pegam fogo, depois não há nada que apague. É uma música interessante, uma poesia interessante, mas o que ela está dizendo é que muitas vezes os nossos relacionamentos, eles são baseados só nisso. Eles não têm raiz, eles não têm profundidade, eles não têm aquele procurar a vontade de Deus. Aquele olhar para um casamento com um olhar futuro. O que eu quero construir a partir desse relacionamento? E é por isso que nós vemos muitas pessoas que os relacionamentos, eles não duram mais do que meses. Tem gente no mundo, não tanto nas nossas igrejas ou no nosso meio, mas que o camarada tem lá 20 casamentos e nenhum dá certo, porque todos são baseados exatamente nisso. São baseados na beleza, são baseados em coisas frágeis, em coisas fúteis, e não criam raiz. O interessante é que, há pouco tempo, eu sei que os irmãos viram, nós tivemos, essa semana passada, nós tivemos um acidente terrível de um jovem que cai do 5º andar tentando fugir da mulher, porque estava se relacionando com outra que não era a mulher dele. Se eu estou certo na minha avaliação, pelo menos foi o que eu ouvi. Não ouvi muito mais do que isso. Mas então, ele amava a esposa, ele tinha filhos com essa esposa, ele queria estar com ela, mas por questões de ser influenciado pelo fogo das paixões, ele vai procurar outra mulher. E no meio do caminho, não sei o que acontece, mas parece que ele entende que a mulher está procurando por ele, ele resolve passar de um apartamento para o outro no prédio, cai e morre. É disso que nós estamos falando, da falta de raiz, da falta de comprometimento, da falta do querer caminhar junto, da falta do superar as dificuldades e os espinhos. E a Bíblia fala que ainda existem sementes que caem nos meios dos espinhos. E a gente não pode enxergar maior espinho do que a própria rede social. A gente está tão emaranhado no meio desse negócio que eu não sei se acontece mais. Imagino que no mundo acontece bastante, que o compartilhamento entre ideias, as pessoas escrevem sobre o sujeito lá que morreu, e aí alguém
que é um amigo já há muito tempo, o cara vai lá e bota uma ideiazinha diferente. Não gostei, começa a responder, começa a briga pela rede social, daqui a pouco o cara vai lá e deleta. Não quero mais esse amigo, não me serve mais. Porque ele não compartilha a mesma ideia que eu. Eu gosto desse político ou daquele político, o cara discorda de mim, eu vou lá e deleto o cara, cancelo o telefone, não recebo mais. Muitas vezes as pessoas têm mais amigos nas redes sociais do que amigos na vida real. E esses amigos da rede social, eles costumam ser deletados. Se você não está legal com ele, você deleta o cara. Só que muitas vezes as pessoas têm trazido para dentro dos relacionamentos de verdade, para dentro dos casamentos, para dentro da vida em comum, essa mesma ideia. Se você não concorda comigo, eu te deleto, te bloqueio. Eu simplesmente causo uma dificuldade relacional, porque é a mesma maneira que eu lido lá com o mundo, a mesma maneira que eu lido com os espinhos, eu lido com as pessoas que estão ligadas a mim, a minha família, a minha casa, a minha esposa, o meu marido. E muitas vezes o marido ou a esposa chega em casa e nós somos seres humanos são carentes de relacionamento, eles querem estar perto, querem estar junto, querem estar próximo, mas o telefone está tão na cara do sujeito ou da sujeita que ela não vê quem está do lado dele. Não é, peraí, eu estou respondendo aqui uma mensagem, não sei de onde, coisa que não tem nada a ver com a sua vida, coisa que muitas vezes nem importa. Eu estou seguindo aí um influenciador digital, esse negócio está na moda, né? Estou seguindo um influenciador digital. Já aconteceu de pessoas que falam assim, olha, eu estou seguindo uma pessoa aí que é uma pessoa importante, influente no mundo, eu estou pegando dicas com eles de como criar os meus filhos. E aí depois descobriu que a menina morava com outra menina, que na verdade, o que ela estava aprendendo sobre ensinar filho, cara, estava tudo errado. Porque estava deixando aquela base da família formada de verdade para ser influenciado por aquilo que o mundo está botando nas redes sociais. E a gente está abrindo esse negócio, está trazendo dentro de casa como se fosse verdade absoluta, quando a Bíblia diz exatamente ao contrário disso. A Bíblia diz assim, o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, vai se juntar a uma mulher e vão ser uma só carne. E quando ele diz deixar, lá na palavra do hebraico, quer dizer o seguinte, deixar as influências da família sobre a sua vida, é deixar o cuidado da família sobre a sua vida. Agora você é o núcleo, você é a família, você cuida dos seus. Quando as coisas começam a complicar, a gente tem que botar algumas defesas nos nossos relacionamentos. Tem que criar algumas barreiras. Eu falo isso porque eu acabo muito envolvido com essa questão de segurança e eu gosto muito de pensar nisso, que a gente tem o risco e a gente tem o perigo. O perigo ele vai estar sempre lá, o perigo ele vai sempre existir. O risco é a medida que eu me exponho ao perigo. Vamos quebrar o negócio. Perigo, imagine que o pitbull dentro do quintal do vizinho seja um perigo. O cara está lá dentro, é mal-humorado, é bravo, está dentro do quintal do vizinho. Se você não se aproximar dele, não meter a mão na grade, provavelmente ele não vai te morder. Tá certo? Então você não se expõe a ele. Mas se por acaso o vizinho resolver lavar o quintal e abrir o portão, você está exposto a um grau elevado daquele perigo. Então você está correndo um risco muito maior. Tá certo? Nos nossos relacionamentos acontece exatamente a mesma coisa. O quanto eu quero me arriscar, até onde eu quero ir. Voltando para a questão do jovem, se ele tivesse ficado no 10º andar com a esposa dele, cuidando da vida dele, ele provavelmente não teria morrido. Não é isso? E quantas vezes nós, homens experientes, servos de Deus, que temos a nossa família bem fundamentada, o quanto de risco a gente está se permitindo correr no mundo? A gente precisa começar a botar barreiras nos nossos relacionamentos, criar maneira de proteger. Já falei isso também, mas vamos repetir. Eu costumo dizer o seguinte, existem círculos de segurança. Existe o primeiro círculo de segurança, que é aquele onde está você, o seu marido, e só cabe mais uma pessoa dentro dele. Quem é? Cordão de 3 dobras. Quem entra no relacionamento? Deus. Não é isso? Quando está você, a sua esposa e Deus, vocês têm o quê? Vocês têm um ponto de convergência. Não é isso?
Mesmo que haja divergência, a gente tem um ponto de convergência. E qual é esse ponto de convergência? O que Jesus diz a respeito dos relacionamentos humanos? Ele diz assim: amarás o seu Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo como você ama quem? A você mesmo. Quem é que está próximo de você dentro desse círculo primeiro que você criou para proteger a sua família? Está você e a sua esposa, está você e seu marido. Então, ali dentro, quem é o ponto de convergência? O ponto de convergência é Deus, porque quando nós entendemos que Paulo ele escreve a carta aos Efésios, ele diz que os maridos eles devem amar as esposas no mesmo grau que Cristo morreu, que Cristo amou a igreja e pela igreja Cristo se entregou. É o amor sacrificial, aquele que dá, aquele que doa, aquele que não tem limites para cuidar da pessoa que ama. Então, quando você estabeleceu esse perímetro de segurança, você colocou todas as barreiras necessárias para você proteger você, a sua esposa e o seu casamento, ou você, o seu esposo e o seu casamento. Essa área é uma área sagrada, não entra ninguém além de você, seu marido e Deus. E a gente cria um outro círculo que vai aumentando um pouquinho. E lá a gente coloca quem? Os nossos filhos. Quem tem filhos? Os netos. Os pais, você coloca ali. E você cria um outro círculo, e nesse terceiro círculo, quem você coloca? A igreja. O reino, as pessoas que fazem parte dele, você coloca neles. No quarto círculo, quem você coloca? Os amigos. Meus melhores amigos ficam lá. Eles não têm acesso ao primeiro espaço que eu estou aqui. Porque quando nós falamos da semente, nós entendemos dessa maneira, nós vemos que a semente ela acaba sufocada por quê? Porque junto dela, muito próximo dela, tinha espinhos. E ela não podia crescer. E ela não podia continuar crescendo. E por isso ela morreu. Então, quando você coloca seus amigos lá fora, no quarto círculo, depende do seu grau de amizade, você coloca pessoas nos lugares devidos delas. Você não vai deixar de amar de ninguém, você não vai deixar de cuidar de ninguém, mas você vai dar importância para aquilo que é importância, o seu relacionamento pessoal, íntimo e sagrado com a sua esposa e com o seu marido, onde nem os filhos podem entrar. Quando nós entendemos dessa maneira, nós percebemos que uma outra semente, ou aquela semente do ideal de família, ela cai na terra fértil. E uma coisa você pode ter certeza, em terra fértil não está vazia. A terra fértil ela vai estar coberta, ela vai estar protegida, ela vai estar produzindo outras árvores ali. E quando a gente se relaciona com pessoas, como nós nos relacionamos, na equipe de casais, no ministério de casais, a gente se relaciona com pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma visão e entendem a vida da mesma maneira. E o que acontece quando você começa a brotar dentro dessa área? O que acontece? Você está protegido. E ali você vai compartilhar sombra, você vai compartilhar proteção, você não vai estar ao alcance dos passarinhos, você não vai estar ao alcance do sol, você não vai estar ao alcance do espinho, porque você está no meio de um grupo que quer que o jardim floresça, e não ao contrário disso. Enquanto quando você está nesse meio, está protegido, a possibilidade de você crescer e frutificar é muito maior. Mas a Bíblia é interessante, porque lá, em alguns textos diz que ela produziu 100%, mas em alguns textos diz o seguinte, que ela produziu 30%, que ela produziu 60%, e que ela produziu 100. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, nossos relacionamentos eles não são absolutamente iguais uns aos outros. Mesmo estando na proteção, mesmo estando dentro do cuidado, mesmo estando em terra fértil, ele ainda precisa ser cuidado. Ele ainda vai ter as suas dificuldades. Nos relacionar com pessoas é complicado, não é fácil. Nos relacionar dentro dos nossos casamentos não é fácil. Porque não tem ninguém no mundo que me conheça mais do que a minha esposa. Cara, com máscara ou sem máscara, ela olhou para mim, ela sabe o que eu estou pensando. Ela olhou para mim, ela sabe o que está acontecendo, porque
Na verdade, as nossas expressões, o nosso corpo, ele fala. E ele fala tão alto quanto falam as nossas próprias expressões verbais. Elas olham para a gente e sabem exatamente o que a gente está pensando ou o que a gente não está pensando, né? Já que a gente não pensa muito. Não é isso? Já que muitas vezes a caixinha fica meio vazia lá. A gente só quer dar uma resetada, um boot, deletar o que está lá dentro. Não tem muita coisa acontecendo, não. Talvez o cara esteja pensando em pescaria, não é? Talvez esteja pensando em futebol. Talvez esteja pensando, sei lá em quê, em amanhã, como é que vai para o trabalho. Está pensando que o pneu da bicicleta está furado, está vazio, eu preciso dar um jeito nisso. E ela já olha para o cara e fala, o que você está pensando? Aí você fala que é nada, elas não acreditam. Mas, quando você se aproxima dela, ela olha para você de cima e embaixo, você sabe que você não está pensando nada. Tá beleza? E as coisas ficam tranquilas. Agora, se alguma coisa estiver meio fora do nível, meio fora do prumo, ela vai perceber. Então, os nossos relacionamentos, dentro das nossas casas, com as nossas famílias, eles têm que ser transparentes, verdadeiros. Não tem nada mais complicado num relacionamento do que a falta de verdade, do que a falta de sinceridade, do que a falta de sermos absolutamente transparentes, porque não existe mancha em nós que não vai aparecer durante a nossa vida de relacionamento. Porque se você pensa no relacionamento de meses, de anos, talvez você consiga levar desse relacionamento algum segredo. Mas se você fala de um relacionamento de 36 anos, não tem como você falar em ter segredos, já não existe mais essa possibilidade. A nossa casa, ela precisa ser uma casa que expresse aquilo que nós somos. Eu gosto de um pensamento da Cora Coralina, que ela diz o seguinte: faz da tua casa uma festa. Ouça música, cante, dance, faz da tua casa um templo, faz da tua casa uma verdadeira igreja. Ore, medite, peça, agradeça, faz da tua casa uma escola, lê, escreva, desenhe, pinte, estude, ensine, aprenda, faz da tua casa uma loja, limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa e doe aquilo que você não precisa. Faz da tua casa um restaurante, cozinhe, prove, crie, cultive, plante. Não é, Roberto? Faz lá uma área maravilhosa, uma área gourmet linda, parabéns. Só falta agora a picanha para lá, o churrasco, acabar esse negócio de coisa para a gente fazer uma festa lá, né? Enfim, faça da tua casa um lugar criativo. É o que Cora Coralina diz depois de muitos anos de vida. Transforme a sua casa num lugar prazeroso. Faz da sua casa um lugar bom de estar. Um lugar para onde seu marido queira voltar. Para onde a sua esposa gostaria de estar. Faça da sua casa o seu castelo, o seu melhor lugar. Mas para isso, não é fácil. Isso dá trabalho. E para isso a gente precisa não se incomodar tanto com, às vezes, com espinhos pequenos. Não se incomodar tanto com algumas espetadelas que a gente leve ao longo da vida. A gente precisa encontrar maneiras de nos relacionarmos apesar de. Não há possibilidade das pessoas deixarem de ser gente. Nós vamos ser gente sempre. E gente erra, gente pisa na bola, gente muitas vezes não faz exatamente aquilo que você quer, gente muitas vezes não entende exatamente aquilo que você está falando. Somos pessoas, seres humanos, nós temos dificuldades, nós temos às vezes dificuldade grande para entender o que a outra pessoa está pensando. Quando você estiver pensando, pelo amor de Deus, fale, se expresse de alguma maneira, faça o seu amado, a sua amada entender aquilo que você está pensando. Usem palavras que elevem, usem palavras que melhorem a autoestima. De fato, é fácil brigar, mas é difícil elogiar. É difícil dizer te amo, mas é fácil dizer, olha, você largou a toalha em cima da cama molhada de novo. Sorry, desculpe. Mas isso já tem 30 anos que o cara faz isso, né? Mas, cara,
Acontece. O tênis fica na entrada da sala, às vezes ela tropeça no tênis, a meia, às vezes, aquela meia que não lava já uns 2 dias, não está muito cheirosa e fica ali fora do lugar. A carteira é um problema sério. Bota a carteira em cima da mesa, não, peraí, eu estou arrumando um negócio para almoço, tira a carteira daí. Mas até hoje ela conseguiu se comunicar de uma maneira que eu entendi e não deu vontade de ir embora. Então está funcionando, não é isso? Mas aquele negócio, sempre há a forma de dizer, olha, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo dessa maneira, muito obrigado, ajude a lavar a louça, eu sou péssimo nesse negócio, quebro mais copo do que lavo, mas tenta fazer alguma coisa, passa o pano na casa, o negócio não fica muito bom, mas tenta, não é isso? A gente precisa se aproximar, a gente precisa entender que só o que a outra pessoa precisa é de calor, já pensou nisso? Só o que a sua esposa precisa de calor. Só o que você precisa, ou que o seu marido precisa de calor. Eu sei que às vezes os espinhozinhos incomodam um pouquinho, mas eu vou dizer uma coisa para você, ficar longe é muito pior. Tem um poeta que diz que a solidão a dois dói mais do que o inferno. Ele usa essa expressão, a solidão a dois dói mais do que o inferno. Então, se nós estamos juntos, vamos compartilhar. Se nós estamos juntos, vamos nos aproximar. E eu sei que aquele espinhozinho sempre tem a possibilidade de você cuidar dele. Sempre tem a possibilidade de você ajustar ele um pouquinho para que ele não fira a pessoa que você ama, ou que você não seja ferido por ele. Tá certo? Esse é um alerta que fala. Esse é um alerta que Paulo fala. Cuidado com o que você vai semear. Atenção naquilo que você está semeando. Atenção nos seus relacionamentos. Como eu tenho tratado a minha esposa? Como eu tenho tratado o meu marido? Não é isso? Não adianta chegar em casa todo animado. Não adianta chegar em casa imaginando 1000 fantasias, se na verdade você passou a semana toda pisando na bola. Não é isso? Não adianta esperar que o seu marido vai ser o cara mais gentil e generoso com você, se você passou a semana toda reclamando do sujeito. Foi o que Deus deu para você. Foi o que Deus colocou na sua vida. E só você pode cuidar dele, porque, na verdade, lá as arestazinhos, as podas necessárias é você que vai ter que fazer. Tá certo? Essa é uma questão que os conselheiros, sim, podem te ajudar a dizer, olha, o caminho é esse. O caminho é esse. A forma de cuidar é essa. Mas é você que vai ter que fazer. O relacionamento, afinal de contas, é o seu relacionamento, é a sua vida conjugal. E ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. Tá certo? E mais, conte conosco naquilo que for possível. Nós, no Ministério de Casais, estamos à disposição dos irmãos. E aquilo que a gente puder resolver, o tempo que a gente puder compartilhar com os irmãos, a gente vai compartilhar. E não pense não, amigo, que você lá estou com 40 anos de casado, 30 anos, 36 anos de casado, como é o caso. Já está resolvido? Não está. A gente todo dia está aprendendo. A gente todo dia está se ajustando. A gente todo dia está fazendo um grande esforço para caminhar junto. São questões diferentes que vão surgindo ao longo da vida. Tá certo? Há 30 anos atrás, o ritmo de relacionamento era 30 anos depois, o ritmo do relacionamento ele começa a mudar um pouquinho. E a gente precisa se ajustando a cada fase das nossas vidas. Chegam filhos, é uma dificuldade. Os filhos crescem, as dificuldades aumentam. Não é isso? Os seus filhos estão pequeninos, é dificuldade. Os seus filhos cresceram, as preocupações são outras. E, geralmente, aumentam. Porque você pega um moleque lá de 2 anos, você bota ele dormir, ele vai dormir. Você pega um moleque de 12 anos, você não consegue mais botar ele para dormir. Então, você vai ter que convencer o cara a dormir. Então, são dificuldades diferentes, são desafios diferentes, mas a família só cresce se a gente conseguir ajustar todas essas necessidades. E só tem um jeito de fazer isso, não há outro.
juntos. Só tem um jeito de fazer isso, juntos. Portanto, ajustem os seus espinhos, porque a Bíblia diz que os relacionamentos eles são eternos. Se você ler o livro de Jó, você vai encontrar lá no finalzinho, quando Deus abençoa Jó com tudo que podia abençoar, 2 vezes camelo, 2 vezes ovelhas, 2 vezes tudo. Mas os filhos, ele só deu outros iguais. Então, se você somar esses que estão aqui com os que estão lá em cima, você vai perceber que Deus, sim, deu 2 vezes a Jó. E você vai perceber, sim, que famílias são eternas e que nós vamos estar juntos na eternidade. Então, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, entendam isso. Entendam isso. Vocês são fundamentais no ideal de Deus para uma sociedade forte, uma sociedade saudável. Então, cuidem das suas famílias, cuidem dos seus jardins, porque esse é o ideal de Deus para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, que bom ver vocês aí, com um pequeno aí. Deus abençoe a vida de vocês. Que bom ver que a gente ainda vê muitas pessoas que estavam juntos conosco e continuam. Eu espero, em nome de Jesus, que a gente vai passar esse momento juntos. Esse momento difícil nós vamos atravessá-lo juntos. E lá do outro lado, a gente ainda vai glorificar o nome de Deus por ter preservado a vida de vocês, por ter preservado o casamento de vocês, por ter preservado a família de vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós e que Deus dê para nós uma noite em paz, um fim de semana tranquilo, abençoado por Ele.